Olha só. Elementos estaticamente indeterminados. Já estudamos isso? Sim. Lá em carga axial, tem lá o último tópico. A gente também estudou elementos estaticamente indeterminados. Só que esses elementos lá, no capítulo 4, eles eram carregados axialmente. Era uma força de tração ou de compressão. Aqui, o tipo de carregamento é um torque. É um momento torsor, diferente lá dos outros, tá? Então, primeira diferença. Lá em carga axial era tração e compressão. Aqui é torque, é momento, torsor. Primeiro ponto. Segunda questão. O procedimento é o mesmo. Calcula a carga interna, calcula as reações, determina uma condição de compatibilidade, resolve as equações de equilíbrio com compatibilidade e encontra uma solução relacionando com uma segunda equação. Além da equação da torção, você vai usar também a relação da variação angular. Ok? Então, vamos observar aqui que eu gosto de explicar já mostrando no exemplo. Fica mais fácil de você entender. Então, aqui ele tem um eixo. Esse eixo está bi-engastado, está apoiado, engastado nas duas extremidades, fixado, tá? E ele foi aplicado um torque aqui no ponto C. Então, eu tenho o ponto A que está fixo na parede, tem o ponto B fixo na parede, e foi aplicado um torque aqui no ponto C. Esse comprimento total do eixo é L, só que da extremidade A até C, ele chamou de LAC, e de C até B, LBC. Certo? Primeira coisa, diagrama de corpo livre, de quem dessa barra. Escrevi a barra aqui, coloquei o torque externo, que eu conheço. Isso, fiz uma suposição de que os torques de reação na extremidade A e B seriam TA, TB e TA, do jeito que estão representados aqui, certo? Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre. Vou calcular o torque interno de uma extremidade na outra extremidade. Então, a primeira seção que eu faço é essa seção aqui, ó, entre A e C. Primeira seção, escolhi esse pedaço aqui, coloquei aqui, ó. Representei o torque A, que é a reação, e representei entre A e C o torque AC, que é um torque interno. Até aí tudo bem? Mesma coisa, né? Aí você vai fazer somatória dos torques com relação a esse eixo aqui central, porque ele está girando em torno desse eixo, igual a zero. Aí você faz menos TA mais TAC. Professora, podia dizer TA menos TAC? Podia, a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa aqui. Então, quem que você está dizendo que é menos ou quem que você está dizendo que é mais é um referencial. Se você disser que o TA é o negativo, então quem tiver no sentido contrário do TA é o positivo. E vice-versa. Então, fica menos TA mais TAC igual a zero, TA igual a TAC. Isso quer dizer que o torque interno é igual, tem o mesmo valor de TA nesse trecho. A pergunta que não quer calar: esse torque interno é positivo ou é negativo? Regra da mão direita, superfície de referência é essa daqui, onde a setinha está, ó. Essa. Pega aí a tua mão direita, coloca os dedos do polegar até o indicador no sentido da ponta da seta. E o que está acontecendo com o seu polegar? Está entrando ou está saindo da seção de referência? Que é a seção de corte. Está saindo. Todo mundo concorda com esses dois aí que estão respondendo? Então, está saindo. Quer dizer que é positivo. Agora eu vou para o segundo trecho. O segundo trecho é entre B e C. Eu faço essa seção aqui e escolho esse pedaço da direita, ó.
Coloquei ele aqui, ó. Tá? Tá trocado aqui. Tá vendo que tá trocado? Só um minuto. Tá vendo que isso aqui tá trocado? Ah, não dá para corrigir, que é uma figura. É uma figura do livro, tá? Eu vou trocar aqui, ó. Tá vendo? Professor, não tô vendo. Tá aqui, ó. Quem tá nesse sentido de rotação aqui é o TB. Isso aqui é o externo. É TB. Certo? O TB é o TC, né? E esse aqui é o TBC. Entenderam? Vai dar a mesma coisa, mas só porque a orientação da setinha tá assim, para você, quando for estudar, não ficar confuso. Ó. Peguei esse, fiz uma seção aqui, ó, e peguei esse pedaço aqui, aí coloquei aqui, ó. Então, isso aqui é TB. E aqui é o TBC. Tudo bem? Fica melhor assim? Aí, beleza? Agora você vem, ó. TB menos TBC igual a zero. TB igual a TBC. Então, esse torque interno aqui é igual em módulo nesse aqui. Aí eu pergunto para você, regra da mão direita, esse torque aqui que é interno, ele é positivo ou é negativo? Regra da mão direita, quem é o referencial? É bem aqui o referencial, ó. É essa seção. Então, regra da mão direita, bota os dedos do polegar até o indicador, polegar até o indicador, não, do indicador até o dedo mínimo aqui, ó, nesse sentido. O que o polegar acontece com o polegar? Inevitavelmente, o polegar fica entrando nessa seção. Você tem que olhar para cá, ok? Todo mundo concorda que é negativo? Sim. Ótimo, então esse torque é negativo. Depois de fazer essa análise do torque interno, você vai calcular, a partir do diagrama de corpo livre, a equação de equilíbrio. Fazer a sua análise da estática. Como é que você vai fazer a análise da estática dessas cargas que estão aqui, desses torques e dessas reações? Vai fazer o somatório dos torques. Aí você vai ter que o torque que você conhece é esse externo. Então, T menos, tá no sentido contrário, TA e menos TB. Também foi suposto, a suposição é que está assim. Aí você faz isso. T menos TA menos TB. Então, você encontra que TA mais TB é igual a T. O que você verifica aqui? Você não conhece quem é o TA, você não conhece quem é o TB. O único valor que você conhece aqui é o T. Essas reações de torques você não conhece. Então, você tem duas incógnitas e apenas uma equação da estática aqui. Logo, você chega à conclusão que esse problema é estaticamente indeterminado. Estaticamente indeterminado. Tudo bem? Todo mundo concorda? Professor, somatório das forças na direção X. Não tem força aí na direção X? Na direção Y também não, é só torque, é só momento. Então, essa é a única equação da estática possível aqui. Quando você chega a essa conclusão, que esse problema é estaticamente indeterminado, então você precisa encontrar uma outra relação para poder resolver essa questão. Então, para encontrar essa outra relação, é a relação entre o torque e a variação angular desse eixo. Então, você vai fazer uma análise que a gente chama de condição de compatibilidade. Então, aqui é uma análise, não é de deslocamento, porque aqui não tem termo deslocamento linear, como você fazia essa análise lá na carga axial. Aqui é variação angular, porque é um torque.
E aí, o que você observa? Quando você faz um esforço aqui, tá? Tendendo a girar para cá, a pergunta é, a extremidade A com relação à extremidade B, então, as duas estão fixadas. A pergunta é, existe deslocamento angular da extremidade A com relação à extremidade B? Hein? O que vocês acham? Então, as duas estão muito Eu acho que fixas. não. Não existe, porque eles estão fixos. E aí a gente está considerando que a parede é rígida o suficiente para não deixar que essa, essa deformação angular, essa variação angular aconteça. Certo? Então, aí o material, considerando essa rigidez aí na parede, que ela está realmente prendendo essa barra A na extremidade A e B. Nesse sentido, você pode dizer que o deslocamento da extremidade A com relação à extremidade B é igual a zero. Mas ele é igual a zero como? Porque tem dois trechos. Tem o trecho de A até C e de C até B. E você sabe que quando tem dois trechos, como os toques aqui, ó, dois toques diferentes, então eu tenho que somar o trecho de A até C com o trecho de C até B, e é isso que tem que dar igual a zero. Então eu escrevo aqui, ó, deslocamento da extremidade A com relação a B, nada mais é do que o trecho da variação angular de AC e do ângulo de CB, ok? A partir dessa análise, isso aqui é a condição de compatibilidade. Eu agora vou substituir os valores, isso aqui, ó, faltou um igual a zero aqui. Isso aqui é que é igual a zero. Porque θB não igual a zero. Agora eu vou abrir aí essa equação. Ou seja, eu vou colocar os outros parâmetros nela. Quem é a variação angular no trecho AC? É o torque interno AC vezes o comprimento AC dividido por JG. O J e o G é o J e o G do eixo todo. Por quê? Porque neste caso, que é um caso de análise mais simples, o J, o diâmetro não está variando e o material também não, o mesmo material. Mas o torque BC, no trecho de BC, né? BC, CB, mesma coisa. Torque BC interno, LBC sobre JG, igual a zero. Agora eu vou substituir o torque AC, você já viu, o torque de AC é igual a TA e é positivo. Então eu coloco TA, LAC sobre JG. Menos, por que menos? Porque o torque de BC, você viu que ele é negativo e é igual ao torque de TB. Então, você bota menos TB. LBC sobre JG igual a zero, ok? Agora, eu passo esse termo para o outro lado. Quando eu igualo esses dois termos, eu vou eliminar o JG. Elimino porque eles são iguais, não preciso nem colocar eles. Opa, desculpa. Aqui, ó, J e G. E o que é que vai restar? Vai restar uma relação entre os torques TA e TB, que são os torques de reação, e os comprimentos, que inicialmente parte do princípio que você conhece, os comprimentos da barra e o torque externo. Então, quando você faz isso, ó, você encontra uma relação entre TA, TB e os comprimentos. Essa aqui é a segunda equação que você precisava. Você não sabe ainda quem é o TA, você ainda não sabe quem é o TB. Mas agora você tem duas equações e duas incógnitas. Agora vamos resolver essas duas. Substituindo a equação 2 na equação 1. Então, eu tenho aqui a equação 1, TA mais TB igual a T. E eu tenho aqui a equação 2, que é TA igual a TB vezes LBC sobre LAC. Quando eu substituo esse valor aqui, eu encontro TB e essa relação, que é torque, eu conheço o torque externo. Conheço o comprimento AC e conheço o comprimento total. Então, eu tenho o valor de TB. Substituo esse valor aqui no 2 e encontro o TA, que é o torque externo, LBC, vezes o comprimento total.
Encontrei TA e TB. Problema estaticamente indeterminado. Todo mundo entendeu? Sim? Viu como é mais ou menos as mesmas etapas que a gente seguiu lá quando a gente viu estaticamente indeterminado em carga axial? O que muda são as equações que você está usando. Você continua usando equações da estática, só que aqui você usa somatório de momentos. Você continua fazendo análise de condição de compatibilidade, só que aqui é variação angular. E depois você junta essas duas relações para encontrar uma solução para esse problema que a estática sozinha não resolve. Aí você precisa da resistência dos materiais aqui. Beleza? Outro problema. Esse problema aqui, você tem o eixo, que é um diâmetro de 20 milímetros, fixado aqui nos apoios, tá? Agora a gente vai fazer a mesma, é praticamente muito parecido com esse, só que agora eu vou usar números, né, valores, e vou colocar dois torques aqui, ó, conhecidos. 800 newton vezes metro, 500 newton vezes metro, tá? Situação é essa, engastado em A e em B, e tem esses dois torques externos aplicados aqui com esses respectivos comprimentos. Primeiro ponto, diagrama de corpo livre, ó. Diagrama de corpo livre, coloquei a direção, a orientação dos torques 800 e 500, do jeito que estão aqui, e faço uma suposição, ó. Isso aqui é uma suposição. Torque TB e torque TA. Se realmente vai estar assim, não sei. Nessa questão aqui, você viu que realmente eles estão como a suposição foi dada. Por quê? Porque deu positivo. Se um desses aqui tivesse dado negativo, aí a orientação dos torques da suposição seria trocada. Aqui eu estou supondo a suposição da resolução da questão é essa orientação aqui para TA e para TB. Tranquilo? Pronto, diagrama de corpo livre. Segundo passo, torque interno. Vamos lá fazer as seções. Quantas seções são aqui? 1, 2, 3. Primeira seção, TB. Aqui, ó. Primeira, tira esse primeiro trecho, coloca aqui. Coloca o referencial TB de reação e coloca o torque interno entre B e C. Faz somatório dos torques. Menos TB mais TBC igual a zero. TBC igual a TB, ok? Beleza. Regra da mão direita. Como é que tá esse torque BC? Referencial é o interno aqui. Bota os dedinhos aí, 4 dedinhos aqui no sentido da setinha e o polegar fica entrando na seção. Que seção? A interna de referência, essa daqui. Logo é negativo. Próximo, essa daqui, ó. Seção é essa aqui. Nessa seção, eu vou colocar bem aqui, ó. Essa seção, separo esse trecho aqui, ó, TB800. Ah, não, ele pegou outro lado, ó. Pegou aqui, ó, esse lado. Tanto faz, viu, gente? Vocês já sabem, né? Quando eu faço uma seção, eu posso escolher tanto o lado esquerdo como o lado direito. O livro escolheu, fez essa seção e escolheu o lado direito, tá aqui, ó. Colocou o TA, colocou 500, que é o que ele sabe, e fez essa suposição aqui para o TCD. Com essa suposição, ele vem somatório dos torques. Torque de CD, ele está chamando de positivo, e os outros ele está dizendo que é contrário, então é negativo. Ó, menos 500 menos TA igual a zero. TCD igual a 500 mais TA. Guarda essa informação. A pergunta é, esse torque interno é positivo ou é negativo com relação a esse referencial aqui? Positivo. Todo mundo concorda que é positivo? Tá rápido demais ou você está entendendo? Positivo aqui. Tá? Saindo, polegar saindo. Agora você vem para o último trecho, que é esse aqui. Pegando essa parte aqui, colocando aqui, ó. TA e o torque interno no trecho AD. Quando você faz isso, o que é que você tem? Menos TA mais TAD igual a zero, menos TA, passa para o outro lado, fica TAD igual a TA. Ok.
Beleza? Coloquei na orientação correta. Ficou positivo, continua assim. E aí você vem, regra da mão direita. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Muito bem. Certo? Então, o que é importante? Esse positivo, e esse negativo. Agora, próximo, equilíbrio. Equação de equilíbrio. Olha para cá, para o diagrama de corpo livre total. Faz somatório dos toques aqui. Se você disser que esse aqui é o negativo, sentido negativo, ao menos TB, quem tiver no mesmo sentido de rotação de TB vai somar. Quem tiver no sentido... Desculpa, quem tiver no mesmo sentido de TB vai ser no mesmo sinal de TB, menos. Quem tiver no sentido contrário vai ser o sinal contrário. É o que acontece aqui. O livro colocou que TB é menos, ó. Então 800 é mais. 500 está no mesmo sentido de rotação, é menos. TA também é menos, igual a zero. Quando faz essa continha aqui, encontra que TA mais TB é igual a 300. Você percebe que tem duas incógnitas e só tem uma equação da estática. Agora você vai para a condição de compatibilidade. A condição de compatibilidade é a mesma análise que a gente fez no exemplo anterior. Por quê? Porque ele está fixado aqui nas duas extremidades. Então, para este caso, é a mesma análise, somatório a variação angular, da extremidade A com relação à extremidade B é igual a zero, porque eles estão fixados aqui e não tem como, né, devido à rigidez da parede, permitir essa variação angular. Mas como esse ângulo, a diferença é que ele tem esse eixo, são três trechos de torque interno, então você vai somar o trecho de A até D, de D até C e de C até B, aqui. E isso é que tem que ser igual a zero. Agora você vai fazer a substituição. Lembrando de novo que o J e o G não está variando também nesse eixo, porque é o mesmo diâmetro e o mesmo módulo de rigidez no cisalhamento, mesmo material. Então, o que é importante aqui são os torques internos, que acabamos de calcular, e os comprimentos dos trechos. Torque de AD. Torque AD. Aqui, ó, torque AD. Positivo, igual ao A. Aí ele bota TA. Entendeu? Comprimento desse trecho, AD. Ops. Comprimento de AD, 0,3. Pronto, 0,3. Mais torque de CD. CD. Positivo. CD é 500 mais TA. Eu recomendo sempre um parênteses, ó. Parênteses, ajuda. Porque se isso aqui fosse negativo, menino, você tinha que ter um negativo aqui que ia multiplicar aqui dentro. Entendeu? Então, atenção. Vezes 1,5. Comprimento. TCD menos TB. É negativo, né? Como a gente calculou. E o comprimento, 0,2. Faz essa continha e você encontra essa equação. Ó. Essa aqui é a segunda equação. Tem 1,8 TA menos 0,2 TB menos 750. Agora, a última etapa é resolver as duas equações desse sistema de equaçãozinha simples aqui. O que eu usei aqui foi multiplicar essa primeira por 0,2 e somar com essa de baixo. Aí elimina o TB e encontra o TA de cara. Olha só, muita atenção. O TA deu menos 345, certo? Pego esse valor de menos 345, substitui na primeira equação. Encontrei o TB, 645. Qual a importância desse negativo aqui, gente? O que é que está dizendo? Esse negativo está dizendo que o TA não é nessa forma que eu representei. Ele é no sentido contrário.